Olá, me chamo Pamela Grossi de Souza e apresento aqui o trabalho intitulado A conservação e apresentação da forragem pode ser um fator de desenvolvimento de estereotipias em potros? Estudos sobre a relação entre consumo e comportamento dos cavalos ainda são muito limitados. A maioria desses estudos relacionam a ingestão de fibra e o desenvolvimento de estereotipias. Ou seja, se algo impedir o forrageamento, esses animais irão redirecionar o comportamento para alvos alternativos, como a mastigação de madeira, a aerofagia, a coprofagia. Dessa forma, hipotetizou-se que o comportamento de potros é alterado pelo método de conservação da forragem consumida. Sendo assim, o objetivo foi avaliar o efeito de diferentes fontes de forragem conservada no desenvolvimento de comportamentos anormais em potros. Esse trabalho foi submetido ao Comitê de Ética sob o Protocolo 38 de 2021. Participaram do experimento 20 potros da raça manga larga machador, sendo 16 machos e 4 fêmeas, com idade média de 6 meses e 136 quilos. Foram alojados em baias individuais, cobertas e separadas por cordoalhas. Foram vermifugados, vacinados e monitorados quanto a quaisquer sinais clínicos, e o período experimental durou 75 dias. As dietas foram formuladas para atender às exigências dos potros. Elas eram isoproteicas e isoenergética entre os tratamentos. Sal mineral e o volumoso foram fornecidos à vontade, exceto no tratamento peletizado, onde teve casos de cólica, então a gente teve que restringir o consumo, mas a gente garantiu que esses animais estavam consumindo a mesma quantidade de matéria seca que os animais do feno. Os tratamentos eram compostos por silagem de milho, feno convencional, feno peletizado e silagem pré-secada. Foi feita duas avaliações, em D1 e D75, que consistiam em observações visuais em intervalos de 5 minutos durante 24 horas. O delineamento foi em blocos casualizados, com parcelas subdivididas e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de significância. Na tabela 1 tem as médias e o erro padrão da média das variáveis comportamentais de potros consumindo diferentes fontes de forragem conservada. Feno peletizado, o feno peletizado, o pré-secado e a silagem de milho, nos dias 1 e 75. As variáveis avaliadas foram o tempo consumindo volumoso e o tempo realizando estereotipias, em D1 e D75. Houve diferença na interação nas duas variáveis analisadas, tá? O maior tempo de consumo foi do tratamento feno, seguido do pré-secado, e essa diferença se deve às características organolépticas do pré-secado, visto que é uma forragem conservada por fermentação. Esse fator, ele pode ter causado uma rejeição parcial pelos animais, porque em D75, os animais do feno e do pré-secado não tiveram diferença significativa no tempo consumindo volumoso. A silagem de milho proporcionou um baixo tempo consumindo volumoso, e isso se deve também às características particulares do processo fermentativo da silagem, né, de odor e sabor, visto que ela é uma forragem conservada por fermentação. Além disso, o tamanho de partículas das forragens é um fator que influencia o tempo de consumo dos cavalos, como é possível observar no tempo de consumo dos potros na silagem de milho em D75, em relação a D1. Foi utilizado 2 lotes de silagem durante o período experimental, tá? E em D75, o lote 2 dessa silagem tinha um maior tamanho de partícula, que exigia mais tempo de mastigação nos animais. O peletizado proporcionou menor tempo de consumo, pelo mesmo fator, né, que é a mastigação, visto que é uma forrageira moída, e isso se refletiu diretamente no tempo realizando estereotipias, porque esses animais passaram muito tempo em ócio. Então, com os resultados desse estudo, é possível observar que não somente a falta da forragem influencia no desenvolvimento de estereotipias, porque apesar dos potros do peletizado
consumirem a mesma quantidade de matéria seca que o feno, esses animais passaram mais tempo realizando estereotipias e menos tempo por conta do menor tempo consumindo volumoso. A silagem de milho também proporcionou um alto tempo realizando estereotipias nesses animais, e em relação ao feno e o pré-secado, né? E segundo Bulmer e colaboradores 2019, o amido ele promove uma reatividade nos animais. E apesar da silagem ser um volumoso, uma forragem, ela possui uma concentração muito alta de amido. A influência no tempo consumindo volumoso, ela pode ser claramente observada no tratamento de silagem de milho. Ou seja, os animais em D1 que passaram um menor tempo consumindo volumoso, passaram um maior tempo realizando estereotipias. Já em D75, que os animais passaram maior tempo consumindo volumoso, eles diminuíram o tempo realizando estereotipias. E essa diferença se deve ao lote da silagem utilizado em D75, que ela possuía uma menor concentração de amido e um maior tamanho de partícula, que exigia os animais dedicarem mais tempo à mastigação. Como conclusão, a silagem de milho feno peletizado não deve ser utilizada como base volumosa em dietas de potros, pois resultam em menos tempo consumindo forragem e mais tempo realizando estereotipias. Agradeço aos patrocinadores, Feno Santa Helena, Girolando Mimosa, Guabi, Criatório Gongo Choco, Aras Mato Sem Pau e Aras Morada Nova, ao programa de pós-graduação em zootecnia da UFMG e à CAPES, e a todos os envolvidos na execução desse experimento. Aqui as referências e muito obrigada.